A escolha pela atuação dentro do mundo da comunicação se deu muito cedo na minha vida, principalmente pelo ato de trabalhar junto à área de mídia. Mais do que nunca, saber que a comunicação hoje impacta as pessoas e essa mesma comunicação muda comportamentos, ajuda muitas vezes a trazer um conceito para com a sociedade, faz com que de fato todos se conversem e se comuniquem. E dependendo da ação, da atuação, seja ela social, seja ela comercial, a comunicação é imperativa dentro desse contexto. A comunicação hoje mais do que nunca tem que ser olhada como um processo de resgate de valores, de construção de um mundo melhor. E a gente sabe que muitas vezes para convencer um consumidor consciente hoje basta poucos impactos de 30 segundos para fazê-lo comprar ou adotar aquela moda. Se a gente utilizar o poder da comunicação para levar o social de forma construtiva, com valores, resgatando ética, que é o que mais falta, com certeza a comunicação vai estar fazendo o seu papel. E a gente tem que lembrar também que seja na área de publicidade e propaganda, seja na área de relações públicas, seja na área do cinema, de rádio e televisão, todos os espaços onde a gente pode exercer a comunicação, antes de tudo, o indivíduo se forma em comunicação social, né? É uma forma, de fato, da gente perceber mudança a partir do ser humano, que é um poderoso veículo de comunicação. Se a gente lembrar que na própria comunicação, o eixo da comunicação, muitas vezes ela tem que satisfazer o público interno e o público externo. O público interno, mais do que nunca, tem que ser a primeira pessoa a se apropriar da comunicação. Seja a informação que vai estar levando para com as suas comunidades, os seus públicos, a própria sociedade. Então, mais do que nunca, as empresas hoje têm que afiar a sua comunicação e entender do que elas estão falando. Primeiro, internamente. A partir da consciência e do poder dessa comunicação, seja para anunciar um produto ou um serviço, ou seja para falar institucionalmente, ou seja para administrar uma crise, com certeza o papel da comunicação social é para transformar. E num mundo hoje onde vivemos, administramos mais crise, é a comunicação que de fato poderá clarear e trazer uma consciência maior da sociedade de como ela de fato pode participar, pode reivindicar seus, além dos direitos, também reconhecer os seus deveres como cidadão. Eu completo 30 anos de exercício junto à comunicação. Os primeiros anos da minha vida foi trabalhando em agências de propaganda, dentro da área de mídia, muitas vezes decidindo a compra da mídia ou aonde eu vou fazer mais barulho com esse dinheiro, onde eu vou atingir o maior número de pessoas. Essa vivência para mim foi extraordinária, não no processo criativo da comunicação, mas no processo decisivo de aonde essa comunicação vai impactar mais públicos e vai fortalecer esse contato, né, do meu produto ou serviço com a sociedade. Também tive a visão de poder trabalhar dentro do cliente. Então, além de agência, teve um momento ali que, junto à Avante, a House Agents da CIA, eu vivenciei de perto como a gente primeiro poderia sensibilizar todos os nossos públicos para depois falar com a sociedade. Isso foi muito importante porque a gente percebeu que internamente a gente trazia consciência sobre projetos sociais, né? Então a gente conseguia muitas vezes convencer, antes de tudo, a nossa população interna. E mais tarde eu tive a possibilidade de trabalhar no lançamento da MTV no Brasil e nos últimos 10 anos da minha vida junto ao segundo setor, na área de comunicação mercadológica da Rede Globo Televisão. Eu digo que hoje o meu exercício junto ao terceiro setor, junto à organização não governamental que fundei, e principalmente no impulsionar uma política pública de humanização da saúde, tudo que eu aprendi construindo marcas fortes, eu trouxe para dentro do terceiro setor. Então, no início no final dos anos 90, a gente também provocou, junto com a Associação dos Profissionais de Propaganda, o tema, a comunicação do terceiro setor. Isso foi muito importante para o mercado publicitário como um todo, despertar a importância
de como uma comunicação de fato pode trazer conceitos, fortalecer conceitos e mudar uma sociedade. Quando a gente fala das atividades do terceiro setor, grande parte da população desconhece o que é o terceiro setor, né? E o terceiro setor, ele traz uma consciência muito maior, quer dizer, aquilo que efetivamente o governo não consegue fazer hoje, e as empresas do segundo setor que se desenvolvem, ou muitas vezes também não têm a consciência de um trabalho a longo prazo, o terceiro setor está aí para agir junto. A gente tem que lembrar que não dá para uma sociedade acontecer, mudar, se a gente não tiver esses três elos sendo trabalhados em conjunto. Então, mais do que nunca, a comunicação dentro do terceiro setor ou a comunicação dentro do social, ela tem que invadir todas as áreas. Isso é, de fato, pensar na integralidade. Se a gente quer, de fato, resolver o problema ambiental, não adianta um setor estar falando, o outro setor desconectado. A gente, de fato, tem que trazer todos para uma consciência enorme. Em 2000, nós também vivenciamos o Ano Internacional da Cultura da Paz. Foi onde grandes movimentos, através do terceiro setor, despertaram a própria área de jornalismo, de comunicação, de grandes meios de comunicação, para a gente trazer mais conteúdos positivos, conteúdos transformadores. Porque a violência está aí. E não, a violência, muitas vezes, não é o espelho da sociedade. Já que a gente impacta pessoas, a gente tem que trazer boas notícias. E acho que o terceiro setor proporciona isso, tanto para o segundo como para o primeiro, e principalmente para todos os meios de comunicação que, de fato, têm que falar com a sociedade. A publicidade está em xeque. Hoje, a gente não pode falar diretamente com a criança. Nós perdemos certos vínculos muito importantes. Hoje a gente tem uma criança que ela está às 10 da noite, à 1 da manhã, em frente a um veículo de comunicação. O que nós estamos de fato passando para essas crianças? Que tipo de construção nós estamos ajudando ela a olhar para o mundo? Então, questionou-se, será que de fato a gente tem que falar com a criança? Se a gente falar diretamente com a criança, nós estaríamos criando tiraninhos, pessoas que de repente não têm consciência, mas querem o produto, querem o serviço e exigem isso dos seus pais. A gente tem que voltar, e acho que muito dentro do tempo, talvez repensar esse processo, quando as casas pernambucanas levavam um comercial às 9 horas da noite e falava já é hora de dormir. Então os pais tinham um sentido muito forte de educar. Os veículos de comunicação engoliram isso. Muitos pais hoje estão relegando o ensinamento, horas a fio dessa criança em frente a um aparelho de televisão. O nosso exercício dentro do Vive e Deixe Viver, ao contar histórias, no início, nós éramos preteridos pela televisão. E hoje a gente percebe que a criança quer a leitura, quer o contato humano e muitas vezes pede para a gente desligar a televisão. Aí vale um alerta. Quem nós estamos formando? Quem a gente está impactando com tanto consumerismo? Quem são essas pessoas que vão mudar o futuro? Eu acho que cabe exatamente ao profissional hoje de comunicação, marketing, publicidade, a repensar a forma de se comunicar com esse futuro público que, de fato, o que nós estamos deixando é para eles. E eles, de fato, têm que ter uma visão de futuro desse planeta.